Olá, sou a professora Roth, da Escola Jacó Andrade Câmara. É um prazer estar com vocês aqui em mais essa videoaula. E o saber dessa semana será texto argumentativo, mais especificamente os artigos de opinião. Mas antes de falar desses textos argumentativos, nós vamos falar de uma palavra: persuasão. Persuasão é uma estratégia que consiste em utilizar recursos verbais, emocionais, para convencer alguém de uma ideia, de uma atitude. E por que eu estou falando em persuasão? O poder da persuasão. É porque justamente isso, os textos argumentativos, eles se utilizam muito dessa estratégia. Por quê? Porque a característica deles é exatamente essa, dos textos argumentativos, é convencer alguém, convencer uma pessoa da sua ideia. Nesses textos argumentativos, no caso, assim, eles tratam do convencimento do leitor à ideia do autor, né? Então, essa é a principal característica dos textos argumentativos. E para você fazer um bom texto argumentativo, você precisa do quê? De bons argumentos. Onde eu posso conseguir isso? Nós temos algumas estratégias de localizar ou de apresentar argumentos que são incontestáveis, né? Quando a gente fala do argumento de uma autoridade, né, de um especialista. Quando você fala disso, você está se baseando num conhecimento de alguém da área, então você utiliza a fala dele para você poder convencer a pessoa de que aquilo é certo. Nós temos também o argumento do consenso. O que seria isso? O argumento do consenso é o que é a experiência de vida de todos. Existe um exemplo, é frio no inverno, né? Então uma coisa está num consenso, está num consciente global. Então você pode usar esse tipo de consenso. Nas filas de banco não demoram sempre, no mínimo, quem entra lá 15, 20 minutos. Isso aí é um consenso, todo mundo já sabe. Então você pode utilizar, não em outros formatos, mas esse tipo de argumento, que seriam os consensos. E também depois você tem um embasamento de cientistas também, que você pode utilizar as pesquisas. Segundo pesquisas feitas, realizadas. Então a gente tem alguns bons argumentos embasados, né? Eles são reafirmados em questões que vocês podem utilizar quando estiver construindo. Na construção de qualquer texto argumentativo que você vai usar, você tem que buscar amparo em outras pessoas, em autoridades, para buscar para reforçar, né, para fazer o outro realmente entender e aceitar a sua ideia e comprar a sua ideia. Então, e nesses textos argumentativos é basicamente isso. Nós temos assim vários textos argumentativos, né? Temos as crônicas argumentativas, temos os editoriais, as resenhas críticas, temos as cartas de reclamação, né? Que você vai reclamar de alguma coisa, você precisa de bons argumentos. Quando você vai, eu quero devolver alguma coisa, por quê? Então você vai ter que ter argumentos para poder falar que não gostou, que não quis. E aí nesse momento você faz a construção dos seus argumentos. É basicamente isso, os textos argumentativos, mas a gente vai trabalhar especificamente o artigo de opinião, que é um gênero argumentativo que defende ideias, né? Que você vai buscando elementos para você poder convencer uma pessoa daquilo que você acredita, né? Na sua verdade, que você conhece, que você sabe, então você tenta convencer alguém através do seu texto. O texto argumentativo, ele é formado por três partes básicas. A primeira é a introdução, né? Na introdução, você precisa conhecer o assunto, do que eu vou falar.
Então você precisa buscar elementos, porque é na introdução que você vai apresentar o tema. Você vai falar sobre o quê? Então, um exemplo, eu vou falar sobre o uso do celular na sala de aula. Então, eu tenho que começar falando sobre isso, sobre assim, com a introdução, apresenta, você vai usar, existem palavras, né, expressões que você vai começar. Todos sabem, é uma das expressões, é sabido, é de conhecimento de todos. Aí você começa a introduzir falando do assunto, né? O que eu vou falar? Qual é meu tema? Esse. Aí eu tenho a segunda parte, que é o desenvolvimento. No desenvolvimento é que eu vou já me posicionar sobre aquele assunto, se eu sou contra, se eu sou a favor. Então, nesse desenvolvimento, que pode ser 1, 2, 3 parágrafos, na introdução, a primeira parte, o ideal seria um parágrafo, né? Você apresenta o seu tema. No desenvolvimento, pode ter quantos parágrafos você quiser, porque você pode buscar apoio nas pesquisas, você pode buscar apoio nos especialistas. Então, você vai escrever já se posicionando a respeito daquele tema. Você vai usar argumentos que convençam quem está lendo de que aquilo é o ideal, é aquilo que tem que ser, é minha ideia que eu estou colocando ali para convencer o outro. E a última parte, né, seria a conclusão. Na conclusão, né, você pode usar as expressões assim, portanto, logo, em consequência disso. Aí você vai concluir, né? Concluir. Essa conclusão, ela tem que estar coerente com o desenvolvimento. Você não pode desenvolver um assunto e falar e se posicionar a favor e chegar lá na conclusão, você falar, mas também é melhor. Não, ela tem que estar coerente. Tudo que você falou no desenvolvimento, você tem que concluir. E tem um outro detalhe, na conclusão, ou você conclui falando que não, se posiciona, não gosto mesmo, gosto mesmo, alguma coisa assim, mas você pode também dar uma ideia, dar uma sugestão. A conclusão, ela está aberta às sugestões, né, no artigo de opinião. Então, você vai introduzir, que é falar sobre o tema, desenvolvimento, que você vai se posicionar a favor ou contra, buscando bons argumentos, buscando especialistas, alguém ou alguma pesquisa que reforce aquilo que você está falando, e conclui de maneira que seja coerente com o desenvolvimento. E você pode ali no final dar uma sugestão de uma coisa que seria legal, que você poderia contribuir, né, com toda aquela polêmica. Você no final contribui com uma sugestão sua, não é obrigatório, mas se você tiver e quiser colocar. E o título de um artigo de opinião é que nem uma criança, né? Ele só vai acontecer depois que estiver pronto, depois que nascer o seu texto. Aí você coloca algo criativo para chamar a atenção do leitor, para ele, né, ver ali, para ele sentir interesse pelo seu texto. Então, o título é a última coisa que você faz, tá? Você coloca para despertar o interesse dele pelo que você está lendo. Então, basicamente é isso. A gente falou dos textos argumentativos e a gente especificou, né? A gente focou no artigo de opinião. É um prazer ficar com vocês também, estar aqui apresentando essa videoaula, e nós teremos também atividades como das outras duas videoaulas para vocês desenvolverem, e logo estaremos aí juntos. Beijos e até mais!